Hoje nós vivemos em uma realidade cuidadosamente arquitetada, onde a ilusão da liberdade nos impede de enxergar as engrenagens que de fato movem o mundo. O despertar é esse fenômeno que é tão falado nos dias de hoje. Esse fenômeno é nada mais, nada menos do que a ruptura dessas narrativas oficiais. Isso é a Matrix que foi plantada dentro de nós, aquilo que nós chamamos de vida normal. Existe um império invisível que controla a nossa vida. Esse império atua na sombra da nossa sociedade sem que nós percebamos. Todos os dias, as nossas vidas são manipuladas e controladas por essas entidades ocultas. E hoje eu estou aqui para te contar uma das histórias mais ocultas da humanidade. E se depois desse vídeo aqui você não despertar sério, o meu sinto muito para sua consciência. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena não alienada favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Canal esse, inclusive, que tem um irmão mais novo. Se você aí ainda não está inscrito no canal de Shorts, eu recomendo que você pegue o link aqui na descrição e se inscreva. Lá eu posto vídeos diários de mistérios curtinhos. Assim, você assiste e não fica de fora de um absoluto nada do que está acontecendo nesse nosso planetinha estranho. Então pega o link aqui embaixo na descrição ou aqui em cima nos cards e se inscreve para não perder nada. Agora sim, preste muita atenção em todos os detalhes sórdidos que eu vou te passar aqui nesse vídeo hoje. Em 1839 nasce John Davison Rockefeller, filho de um camponês misterioso e de moral duvidosa. Seu pai, o William Deville Bill Rockefeller, era conhecido como vigarista, charlatão e bígamo. Ele tinha uma vida dupla e um talento nato para enganar as pessoas. O Deville Bill, como assim era conhecido, desaparecia por semanas apenas para retornar com presentes e histórias inacreditáveis. Enquanto isso, sua família mergulhava na pobreza, vivendo em ruínas e passando frio. Esse ambiente disfuncional moldou a personalidade do nosso querido John D. Rockefeller. E toda essa confusão plantou sementes de ambição, de manipulação e do desejo incontrolável por poder na cabeça daquele pequeno menino sonhador. Desde muito cedo, Rockefeller se revelou como sendo uma pessoa muito empenhada. Ele tinha uma mente afiada para os negócios. Aos 16 anos, após abandonar os estudos para sustentar sua família, ele conseguiu seu primeiro emprego como assistente de contabilidade em um escritório. Ali, ele aprendeu os mecanismos internos do comércio e encantou-se com o poder do dinheiro. Todos os dias, antes de ir ao trabalho, ele repetia para si mesmo: "Eu estou predestinado a ser rico." E a partir daí, ele começou uma jornada totalmente implacável para chegar ao topo do mundo. Foi então assim que ele descobriu o petróleo e seu potencial. O John viu ali a oportunidade perfeita. Então, ao lado de sócios estratégicos, ele criou refinarias e dominou o processo de produção de querosene. Mas a sua genialidade não estava apenas em produzir, mas sim em esmagar a concorrência. Rockefeller firmou acordos secretos com ferrovias, garantindo tarifas exclusivas e manipulando o transporte de petróleo de seus rivais. Começava então uma nova forma de guerra, o capitalismo predatório. E foi então em Cleveland, cidade essa que se tornou base de seu império, que John deu início ao chamado Massacre de Cleveland. Ele comprou e destruiu quase todas as refinarias concorrentes. A tática dele era simples e eficaz. Ele baixava os seus preços até que os seus adversários falissem. E depois ele comprava as empresas adversárias por centavos.
Antes que essas empresas pudessem resistir, elas eram sufocadas por falta de matéria-prima, por falta de transporte ou por falta de acesso a barris. A Standard Oil, então, a empresa de John D. Rockefeller, passou a ser chamada de O Polvo, com tentáculos alcançando todas as esferas do setor petroleiro. Só que, mesmo derrotando todos os seus concorrentes, o Rockefeller precisava enfrentar o seu maior rival, que eram as ferrovias. Então, em um movimento ousado, ele firmou uma aliança secreta com os magnatas das 3 principais companhias ferroviárias dos Estados Unidos. Nascia, então, a South Improvement Company, que tem a sigla SIC. Essa empresa foi uma fachada para um imenso cartel. E esses acordos secretos garantiam a John informações confidenciais, descontos abusivos e até mesmo comissões sobre fretes pagos por seus concorrentes. Então, quando a conspiração toda veio à tona, a população se revoltou e destruiu os trilhos e as refinarias. Só que até então, o estrago já estava feito. O John não se abalou com essa história toda. Quando a SIC foi dissolvida, ele usou o medo que ela gerou como arma. Os refinadores apavorados venderam seus negócios a ele por migalhas. E Rockefeller continuava implacável. Ele comprava todos os barris e maquinários disponíveis para que seus adversários não pudessem produzir. E mesmo quando eles conseguiam produzir, ele reservava todos os vagões ferroviários, impossibilitando então o transporte do produto de seus adversários. Mesmo com todas as recessões e com colapsos financeiros, a Standard Oil prosperava. John adquiriu refinarias em New York, na Filadélfia e Pittsburgh, construindo uma teia de oleodutos que dispensava as ferrovias. O seu domínio era absoluto. Ele controlava 90% da indústria de refino nos Estados Unidos. E os jornais começaram a chamá-lo de o homem mais poderoso do mundo. Mas para ele, aquilo ainda era pouco. Andrew Carnegie, o magnata do aço, não aceitava a supremacia do Rockefeller. Então, quando John comprou as minas de ferro e começou a vender minério barato, os rivais de Carnegie começaram uma nova guerra. Mas John, como sempre, tinha um plano. Ele negociou diretamente com Carnegie e se viu forçado a fechar um acordo. E quando JP Morgan criou a US Steel, fundindo os ativos de ambos, Rockefeller se tornou o sócio majoritário e agora teria se tornado também o mais rico de todos. Por trás do império que ele construiu, surgiam as sombras. Ida Tarbell, a filha de um refinador arruinado, publicou uma série de reportagens que expuseram os métodos obscuros da Standard Oil. Subornos, manipulação de mercado, sabotagem. A imagem pública de Rockefeller virou fumaça. O próprio presidente Theodore Roosevelt aproveitou a comoção popular para lançar uma guerra jurídica contra o império de Rockefeller. Só que em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a Standard Oil culpada de práticas monopolistas e ordenou a sua fragmentação em 34 empresas. Esse foi o fim oficial do reinado da empresa, mas não da fortuna de Rockefeller, porque as suas ações se multiplicaram com a valorização das novas empresas e John se tornou o primeiro bilionário da história. Com a imagem pública arruinada, o Rockefeller passou a se dedicar à filantropia. Filantropia essa, inclusive, que é muito questionada. Ele criou a tal Fundação Rockefeller e doou milhões à medicina e à educação, só que apenas para poder controlar a medicina e a educação. Muitos críticos desses atos de caridade afirmam que isso foi, na verdade, uma nova forma de controle. E de fato foi.
As suas doações moldaram as universidades, os laboratórios, as políticas públicas, e ele investiu pesadíssimo na indústria farmacêutica, na pesquisa genética e no financiamento de instituições internacionais. A pergunta que permanece é: quem realmente controla as decisões globais nos dias de hoje? A Fundação Rockefeller permanece ativa até os dias de hoje e tem atuação global. Ela se envolve em projetos como vacinação em massa, planejamento urbano, engenharia social, controle populacional e até shocking. Ela está envolvida na diminuição frequencial do padrão musical das músicas que nós escutamos nos dias de hoje. Então, se isso não é um projeto, eu não sei mais o que é. Em nome do progresso, eles moldaram o mundo à sua imagem e à sua semelhança. Então, embora o nome Rockefeller não apareça mais nas manchetes como antes, a sua influência permanece entranhada nas estruturas, nas principais estruturas de poder do planeta Terra. O Rockefeller construiu muito mais do que um império petrolífero. Ele ergueu a base de uma nova ordem. Ele criou um modelo de corporação que governa acima dos governos, que dita políticas e que decide o futuro da humanidade nos bastidores. A verdadeira herança do Rockefeller não é a riqueza que ele tinha, mas sim a estrutura de controle que ele criou. Foi ele o responsável por todo esse controle exacerbado que nós vivemos no nosso mundo contemporâneo. Eu diria que é uma teia invisível que até hoje controla os sistemas financeiros, políticos, de saúde, de educação e até religiosos. Eu mencionei com vocês em uma live aqui no canal sobre o financiamento do Vaticano por parte da Fundação Rockefeller. Só por aí vocês já perceberam em que tipo de terreno eu estou pisando com esse vídeo de hoje. A história de John D. Rockefeller é um aviso disfarçado de biografia. E sabe o que é pior do que tudo isso? O pior de tudo isso é que ele venceu. Graças à estrutura que ele criou, hoje nós vivemos em uma realidade cuidadosamente arquitetada, onde a ilusão da liberdade nos impede de enxergar as engrenagens que de fato movem o mundo. O nome Rockefeller, para muitos, representa apenas uma nota de rodapé nos livros de história, ou um filântropo benevolente que doou milhões à ciência e à educação. Mas quando nós mergulhamos na história real por trás desse império, nós percebemos que estamos diante de algo muito maior, de um plano meticuloso de controle que atravessa gerações e que continuará atravessando, eu diria que para sempre. O despertar é esse fenômeno que é tão falado nos dias de hoje. Esse fenômeno é nada mais, nada menos do que a ruptura dessas narrativas oficiais. É quando o véu da ignorância começa a cair e as estruturas de poder revelam sua verdadeira face. No caso dos Rockefeller, nós não estamos falando apenas de um bilionário que controlava o petróleo. Nós estamos falando do arquétipo do arquiteto da Matrix. Aquele que compreendeu que o controle não se mantém pela força, mas sim pela manipulação sutil do pensamento, da informação e principalmente das instituições. John D. Rockefeller não dominou o mundo apenas por meio da Standard Oil. O seu verdadeiro legado foi criar alicerces para uma nova realidade, para uma nova Matrix. Ele entendeu que controlar o petróleo era controlar a energia, e que controlar a energia era dominar a civilização industrial. Mas isso foi apenas o começo. Quando ele percebeu que o domínio físico não era suficiente, ele voltou seus olhos para a medicina, para a ciência, para a educação e mais tarde para a cultura. A Fundação Rockefeller moldou as universidades, criou padrões educacionais, financiou a medicina farmacêutica enquanto marginalizava terapias naturais. Construiu o paradigma de que a saúde vem da pílula e que o saber está nas instituições e que o progresso é sinônimo de industrialização. Isso aí te soa familiar de alguma maneira? Pois é, isso é a Matrix que foi plantada dentro de nós. Aquilo que nós chamamos de vida normal. Despertar, então, nesse contexto, é olhar para a história de Rockefeller e não vê-la apenas como uma simples biografia, mas sim como a gênese de uma forma de escravidão. Uma forma silenciosa, sofisticada, legitimada por instituições que fingem nos proteger. É perceber que a caridade foi uma fachada, que as vacinas, que as universidades e os avanços científicos financiados por essa linhagem foram usados para redefinir a natureza humana
segundo esses interesses corporativos. Nós estamos em uma era que o despertar coletivo é inevitável. Cada vez mais pessoas começam a perceber que não vivemos em um mundo livre, mas sim em um campo de domesticação global. E quando voltamos ao ponto de origem, ao Império Rockefeller, nós compreendemos que as grades dessa prisão invisível foram soldados há mais de um século. O sistema não está ruindo, ele está sendo exposto. E quando a verdade se revela, a escolha aparece. Nós podemos continuar vivendo na ilusão confortável ou sair da Matrix e enfrentar essa realidade brutíssima do controle. A história de John D. Rockefeller não é a história de um homem, mas sim uma história sobre a engenharia do poder. E entender isso, entender o que eu acabei de passar para vocês, é o primeiro passo para acordar. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, saiba que nós temos palavra mágica aqui nesse vídeo hoje. Comente despertar aqui embaixo nos comentários e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Bye!